Olá, seja bem-vindo ao nono episódio de nossa série sobre inglês médico, nosso segundo vídeo sobre psiquiatria. No vídeo de hoje, abordaremos algumas das patologias psiquiátricas mais frequentes, como transtornos psicóticos, transtornos de humor, transtornos ansiosos e transtornos obsessivo-compulsivos. De início, os transtornos são referidos em inglês como disorders ou desordens, de modo que todos os transtornos terão disorder no nome: mood disorders, anxiety disorders, obsessive compulsive disorders. No caso dos transtornos psicóticos, psychotic disorders, que são aqueles marcados pela presença de psicose, psychosis, temos 5 principais entidades: o transtorno esquizoafetivo, schizoaffective em inglês, o transtorno delirante, delusional disorder em inglês, o transtorno psicótico agudo e transitório, brief psychotic disorder, ou transtorno psicótico breve no sentido de transitório, o transtorno esquizofreniforme, schizophreniform, e a esquizofrenia, schizophrenia. A psicose, psychosis, é uma distorted perception of reality, uma percepção distorcida da realidade, que afeta o thinking, o modo de pensar, o pensamento, behavior, comportamento do paciente, caracterizada por delusions, delírios, hallucinations, alucinações, disorganized thought and speech, pensamento e fala desorganizados, e por vezes associada também a outras manifestações características das doenças. Enquanto hallucinations, alucinações, são perceptions in the absence of external stimuli, ou seja, percepções na ausência de estímulo externo, por exemplo, ver ou ouvir algo que não está de fato lá, ou seja, associados aos sentidos, a estímulos. Stimuli é o plural de estímulos, o singular, é uma palavra latina. Delusions, delírios, são crenças, beliefs, falsos ou únicos ao paciente. Desse modo, hallucinations se refere mais a percepções, a experiências sensoriais, enquanto que delusions, delírios, refere-se mais a crenças, a beliefs. É preciso contrastar também com illusions, ilusões, que se refere a misperceptions of real external stimuli. O prefixo mis, no inglês, é usado sempre para designar que algo foi feito de forma imperfeita, errônea. Desse modo, misperception seria uma interpretação errônea de um estímulo externo real. Daí o fato de nós chamarmos de ilusões aqueles desenhos em que um círculo ou uma reta parece muito maior do que a outra, apesar de ambas terem o mesmo tamanho. Existem inúmeros exemplos desse tipo na internet. Caracterizada a psicose, a doença clássica desses transtornos é a esquizofrenia, ou schizophrenia, marcada por sintomas positivos, positive symptoms, delusions, delírios, hallucinations, alucinações, geralmente auditivas, auditory, disorganized speech, fala desorganizada, e disorganized or catatonic behavior, comportamento desorganizado ou catatônico, e sintomas negativos, negative symptoms, como affective flattening ou embotamento afetivo. Eu particularmente acho mais fácil interpretar a palavra em inglês. Flattening significaria achatamento, ou seja, se você achata o seu afeto, você terá menos extremos positivos e negativos do que o termo em português. Eu, particularmente, nunca havia ouvido falar da palavra embotamento antes da faculdade de medicina. Avolition, avolia, sem volition, vontade, anedonia, anedonia, a incapacidade de experimentar prazer ou interesse, eulogia,
alogia, a pobreza de fala e ausência de conteúdo no discurso, sem logia, sentido, conhecimento, até mesmo lógica, se interpretar dessa forma, e asociality, ou asocialidade. Sem sociality, interesse pelo contato social. Se o paciente preencher os critérios de esquizofrenia e também apresentar sintomas de Major Mood Disorder, de um transtorno de humor maior, como Major Depressive Disorder, depressão maior, ou Bipolar Disorder, transtorno bipolar, fica o diagnóstico de Schizoaffective Disorder, ou transtorno esquizoafetivo, basicamente a soma de esquizofrenia e depressão ou transtorno bipolar. Nós não entraremos aqui em detalhes de critérios diagnósticos, como, por exemplo, a necessidade de pelo menos 2 semanas de sintomas psicóticos na ausência de sintomas de humor, psychotic symptoms in the absence of mood symptoms, já que a ênfase deste vídeo é discutir os termos em inglês e não necessariamente fazer uma discussão compreensiva dos critérios diagnósticos das doenças psiquiátricas. Entre os pacientes que apresentam os sintomas para esquizofrenia, porém não os mood symptoms, os sintomas de transtorno de humor, a diferenciação entre esquizofrenia, schizophreniform disorder, transtorno esquizofreniforme e brief psychotic disorder, ou transtorno psicótico agudo, é essencialmente com base na duração. Se os sintomas tiverem uma duração de menos de 1 mês, trata-se provavelmente de um transtorno psicótico agudo, brief psychotic disorder. Entre 1 e 6 meses, um diagnóstico de schizophreniform disorder, transtorno esquizofreniforme, e acima de 6 meses pode ser feito o diagnóstico de esquizofrenia. A exceção aqui nos transtornos psicóticos se dá para o transtorno delirante, ou delusional disorder, em que existem, como é dedutível pelo nome, delusions, delírios, crenças falsas, false beliefs, perdurando por mais de 1 mês, porém sem a presença de alucinações, hallucinations. E, ao contrário da esquizofrenia, sem prejuízo funcional, sem sintomas negativos. É aqui que podemos encontrar também o fenômeno de folia de, quando o transtorno é partilhado por mais de uma pessoa, às vezes chamado de folia en famille. Se você pensa em prestar alguma prova, no entanto, é interessante conhecer algumas palavras que são muitas vezes utilizadas em enunciados para descrever pacientes com esquizofrenia. Por exemplo, um enunciado que mencione um paciente with an unkempt appearance and disheveled hair and torn clothes, por exemplo. Palavras como unkempt, em uma tradução extremamente literal, pouco cuidado ou mal cuidado, e disheveled, fazem referência, sobretudo, a uma aparência desarrumada, com conotação bastante negativa. Sobretudo de uma pessoa despenteada, por exemplo, com roupas mal cuidadas, muitas vezes com problemas de higiene. De modo geral, disheveled ou unkempt podem ser traduzidos como descuidados, desarrumados. Já nos transtornos de humor, temos classicamente o transtorno depressivo maior, Major Depressive Disorder, o transtorno depressivo persistente ou Persistent Depressive Disorder, também conhecido como distimia ou dysthymia, o transtorno bipolar ou Bipolar Disorder e a ciclotimia ou Cyclothymic Disorder. Major Depressive Disorder, o transtorno depressivo maior, é caracterizado pela presença por 2 ou mais semanas de depressed mood, humor deprimido, e anedonia, além de outros sintomas, a maior parte dos quais são extremamente parecidos com o português e fáceis de depreender, como por exemplo,
sleep disturbances, ou distúrbios do sono. Entretanto, alguns são um pouco mais distintos, como guilt or feelings of worthlessness. Guilt, sensação de culpa, guilt, culpa. Feelings of worthlessness, sensação de inutilidade. To be worth, em inglês, ser útil, ser valioso. Worthless, o sufixo less indica ausência, isto é, sem valor, e ness transforma o adjetivo em um substantivo. Então, worthlessness, o ato de não possuir valor, traduzido mais frequentemente como inutilidade, embora também seja possível como falta de importância. Dysthymia, or Persistent Depressive Disorder, o transtorno depressivo persistente, é similar ao transtorno depressivo maior, porém com duração de pelo menos 2 anos e, geralmente, menos grave, less severe, ou milder, mais suave em uma tradução livre. Embora não seja o objetivo neste vídeo de discutir as medicações, pelo menos não ainda, duas siglas que frequentemente são associadas ao transtorno depressivo e que, portanto, merecem ser comentadas são CBT, Cognitive Behavioral Therapy, terapia cognitivo-comportamental, uma vertente de psicoterapia, e SSRIs, ou Selective Serotonin Recaptation Inhibitors, os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, as drogas mais frequentemente utilizadas. Se os sintomas depressivos, no entanto, forem intercalados com episódios maníacos, episódios de mania, teremos um transtorno bipolar, bipolar disorder, tipo 1, e caso sejam intercalados com episódios de hipomania, hypomania, teremos um bipolar disorder, type 2. Da mesma forma, paralelamente ao que temos com dysthymia, temos também cyclothymia, ou cyclothymic disorder, que é a presença, por mais de 2 anos, de mood swings, oscilações de humor, alternando entre períodos de hypomania e períodos de depressão milder, mais suave, menos grave, sem cumprir os critérios para mania ou major depressive disorder. Quando falamos sobre características de um episódio maníaco, a maior parte dos termos são muito parecidos com o português, como distractibility, distratibilidade ou grandiosity, grandiosidade. Entretanto, algumas palavras que podem ser um pouco mais diferentes são quando falamos, por exemplo, sobre grandiosity, que se trata de inflated self-esteem, ou autoestima inflada. Ou a clássica descrição no português de fuga de ideias, em inglês, flight of ideas. Embora com o mesmo significado, geralmente, nós que estamos acostumados ao português, tendemos a traduzir fuga para o inglês como escape, ou algo parecido, e interpretar flight como voo. Porém, flight também pode ser traduzido como fuga. Da mesma forma, quando tentamos diferenciar episódios maníacos de hipomaníacos ou transtorno depressivo maior de transtorno depressivo menor, é comum falarmos de impairment. Por exemplo, impairment in social or occupational functioning. Isso é, um prejuízo no funcionamento social ou ocupacional. Um impacto claro e negativo sobre o dia a dia do paciente. Ainda nesse contexto de transtornos de humor, podemos ouvir por vezes expressões como tearfulness. Tear, do inglês lágrima, tearful, literalmente cheio de lágrimas ou choroso, tearfulness, a propensão ao choro ou chorosidade. Podemos ainda talvez incluir também na discussão sobre transtornos de humor o luto patológico, pathological grief, ou o luto complexo persistente, marcado geralmente pela duração estendida.
mas também pelo prejuízo funcional. Novamente, a palavra impairment. O ponto ao qual se atentar aqui é que grief, em inglês, não significa luto, embora pathological grief possa ser traduzido como luto patológico. Na verdade, a palavra precisa para luto em inglês é bereavement, que é o período de tristeza após a morte de alguém. Grief é o pesar, isto é, a sensação de perda ou de tristeza pelo falecimento de um ente. Grief, na verdade, é o sentimento experimentado durante o período de bereavement. Entre os transtornos de ansiedade, anxiety disorders, podemos citar, por exemplo, como principais: panic disorder, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, generalized anxiety disorder, fobias, específicas no caso, fóbias, specific phobias, e transtorno de ansiedade social, ou social anxiety disorder. Quando falamos sobre transtorno do pânico, e sobretudo sobre os ataques de pânico, panic attacks, que podem ser descritos, por exemplo, como short-lived, ou de curta duração, e out of the blue, ou inadvertidos, sem aviso, os critérios diagnósticos incluem os seguintes. Estes não são necessariamente os mais importantes, apenas os que são um pouco mais diferentes no inglês do que no português e, portanto, podem gerar alguma dúvida, como, por exemplo, abdominal distress ou desconforto abdominal, lightheadedness, literalmente leveza da cabeça, um termo que em português está mais próximo de tontura e que pode, por vezes, ser utilizado com a intenção de lipotímia, embora se aproxime mais de vertigem no sentido da palavra tontura, chest pain, dor torácica, chills, calafrios, choking, sufocamento ou sensação de asfixia, shaking, tremores e o clássico shortness of breath, literalmente o fato de a respiração ser curta, no português, o nosso falta de ar. E quando falamos dos critérios diagnósticos para transtorno do pânico e não para ataque do pânico, panic disorder, incluímos, por exemplo, persistent concern of additional attacks, ou preocupação persistente de ataques adicionais, worrying about consequence of attack, também preocupação sobre as consequências de um ataque, embora se eu fosse obrigado a diferenciar as duas palavras, eu traduziria concern como apreensão e worrying como preocupação, embora sejam muito parecidas, e behavioral change related to attack, ou seja, a mudança comportamental, chamada às vezes de mudança desadaptativa no comportamento, quando se fala de transtorno do pânico em português. Quando falamos sobre Generalized Anxiety Disorder, o transtorno de ansiedade generalizada, uma das manifestações associadas é restlessness, do inglês rest, descanso, descansar, sufixo less, sem descanso, restless, incapaz de descansar, restlessness, a característica ou estado de alguém que se encontra incapaz de descansar. No português, inquietude. De fato, dentre os transtornos de ansiedade, a maior parte dos termos são extremamente próximos ao português. Entre as fobias, por exemplo, ou fóbias, nós temos uma intersecção gigantesca. Falando de, por exemplo, agorafobia ou agorafobia, a única coisa que pode chamar a atenção são termos como, por exemplo, crowds ou multidões, usado na descrição de eventos que levam aos sintomas. Ou no transtorno de ansiedade social ou fobia social, social anxiety disorder, talvez o termo embarrassment ou constrangimento, medo de constrangimento em situações sociais. Já entre os transtornos obsessivo-compulsivos, nós temos o próprio,
Obsessive Compulsive Disorder, assim como, por exemplo, o transtorno dismórfico corporal, Body Dysmorphic Disorder, o transtorno de acumulação, Hoarding Disorder, hoarder no inglês é o acumulador, e a tricotilomania ou tricotilomania em inglês. O transtorno obsessivo compulsivo diferencia-se do transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo essencialmente por ser egodistônico. Isso é, os pensamentos são perturbadores, thoughts are distressing, e estão em conflito com os beliefs, com as crenças do paciente. O paciente está ciente de que não deveria agir daquela forma e se sente perturbado, incomodado por precisar fazê-lo. As obsessões mais frequentes são contamination and doubt, contaminação e dúvida, e as compulsões mais frequentes são washing and checking, lavagem e verificação. No transtorno dismórfico corporal, Body Dysmorphic Disorder, existe por parte do paciente uma preocupação, a crença de que alguma parte do seu corpo é anormal, abnormal, defeituosa, defective ou misshapen. Do inglês, to shape, dar forma, potencialmente esculpir, miss, o prefixo que indica de modo errado, erroneamente, misshapen, disforme. E por fim, sobre trichotillomania, pode ser descrita como the irresistible urge, o impulso irresistível e incontrolável de puxar os próprios cabelos, to pull one's own hair, acompanhados por um sentimento de relief, ou alívio em português. O ato pode estar envolvido a comer, to eat, ou mastigar, to chew, o próprio cabelo, e pode envolver pelos de outras áreas que não o couro cabeludo, scalp, como por exemplo as sobrancelhas, eyebrows, os cílios, eyelashes, ou a barba, the beard, por exemplo. Obrigado pela atenção. Se você se interessa por aprender inglês médico, por favor considere ver os outros vídeos já lançados dessa série de inglês médico ou se inscrever para os vídeos futuros. Por favor, observe que o objetivo dessa série é facilitar a interpretação de conteúdos médicos em inglês e que, portanto, estes vídeos não devem ser usados como referência para condutas médicas. Por favor, consulte os protocolos mais recentes para tanto. Obrigado por decidir partilhar seu tempo comigo e eu espero revê-lo ou revê-la no próximo vídeo.